Boa tarde, me chamo Marcos Cavalcante Lima, sou orientado pelo professor Flávio Vidal. Vou apresentar a classificação de texto do Diário Oficial da União para a detecção de risco de conluio em obras públicas no Brasil. Sou aluno do mestrado. Então, um breve sumário, introdução, trabalhos relacionados, metodologia, resultados e conclusões e as referências. Introdução, né? Então, essa pesquisa que eu faço parte, é uma pesquisa maior, faz parte de um convênio da Polícia Federal e da UNB. O governo federal investiu 283 bilhões em obras públicas só nos últimos 5 anos. E as obras públicas são um campo preferencial de corrupção no mundo todo, né? Essas publicações que a gente visa classificar são disponibilizadas pela imprensa nacional, são abertas e acessíveis a qualquer um. Não existe forma de classificação conhecida de risco de fraude em obras públicas. E existe a disponibilidade da base de conhecimento dos peritos da Polícia Federal sobre fraudes em obras públicas. Então, primeiro, o que é esse conluio ou cartel que a gente tenta classificar o risco? É um acordo explícito ou implícito entre mercados e órgãos públicos que visa duas coisas. Primeiro, a fixação de preço, um superfaturamento de preços, né? E a segunda, a escolher o vencedor da licitação. O CAD considera essa a mais grave lesão à concorrência. Como a identificação manual do conluio, então sem nenhum sistema, como que é feito? Visa-se encontrar indícios ou documentos que provem que houve fixação de preços, o direcionamento da licitação, a divisão do mercado entre empresas, a supressão, o impedimento de participação de empresas, né? Propostas são apresentadas pro forma, só para fazer número, o rodízio, que é a troca constante de empresas, e a subcontratação e consórcios desnecessários. Então, os trabalhos relacionados. Primeiro, vamos ver aqui os problemas similares, né, que já foram enfrentados. A Controladoria Geral da União, CGU, já trabalhou com dados estruturados, com dados principalmente provenientes do Comprasnet, que é um sistema que o governo federal usa para fazer as compras de bens e materiais comuns. Poucas obras entram nesse sistema, por isso que o trabalho deles diferencia um pouco do nosso. E eles usaram, para fortalecer a classificação deles, o banco de dados de punição de empresas e servidores públicos, né? Na Polícia Federal, a gente já fez vários trabalhos visando a comprovação do conluio, desenvolvendo essa análise econométrica, que é com base estatística, mas ele é aplicável a mercado específico em um determinado período de tempo. Ele permite comprovar e analisar casos de maior complexidade e, por isso, foi utilizado na Operação Lava Jato com sucesso. O uso de redes neurais para classificação de licitações e rodovias com dados estruturados foi utilizado na Polônia. Foi utilizado a classificação de texto além das redes neurais, com regressão logística, SVM e Navier-Bayes, usando TF e DF como as características. Aqui na UNB, o Pedro Araújo fez, orientado pelo professor Tel, fez a classificação de fonte de publicação, né, do Diário Oficial do Distrito Federal, comparando dois modelos de classificação, o MIFIT e o SVM. Sobre classificação de textos, né, a gente vê que nos últimos anos o TF e DF ainda tem sido bastante utilizado, por Lucien Chowalski, utilizado em 2018 2019, e essa mesma dupla utilizou o BLSTM para classificação de textos, né?
nesse trabalho de 2019 foi feito a classificação de textos relacionados a licitações com SVM Navibeas para detectar licitações com apenas uma proposta. Isso quer dizer, se você encontra licitações que só uma empresa participou, é mais provável que esse caso tenha alguma fraude. E a gente observou na literatura que a detecção de fraudes com técnicas de processamento de linguagem natural, NLP, né, são comuns em fraudes de seguros, principalmente seguros de saúde nos Estados Unidos, e fraudes financeiras em relatórios de empresas, esse tipo de documento. Então, qual foi a metodologia que a gente seguiu? Né? A formação primeiro de um banco de dados, que a gente usou um crawler, que foi desenvolvido já dentro desse convênio pelo Hugo Ferreira, aqui na UNB, onde foram obtidos 15 milhões de publicações entre 98 e 2020. Essas publicações foram anotadas com base em laudos da Polícia Federal, né? E como por lei todas as licitações têm que ser publicadas no Diário Oficial, a gente tem uma consistência muito boa da presença das licitações no Diário Oficial. Mas o nível de detalhe não é tão de detalhes sobre o procedimento, não tem tantos detalhes no texto do Diário Oficial. Por se basear em trabalhos manuais, poucas publicações a gente conseguiu identificar como de risco, né? São 0,01% do total. Então, isso dá um desbalanceamento de classe muito grande. A gente tem muitas publicações não anotadas e uma quantidade pequena de publicações anotadas. E não existem publicações sem riscos, quer dizer, nenhuma publicação foi anotada como assim, não teve fraude nenhuma. Por quê? Porque um processo investigativo não dá uma carta branca, falar assim, isso aqui foi perfeito. Normalmente o processo investigativo, ou mesmo o processo de auditoria, vai dizer que não foi encontrado nada. Mas isso não quer dizer que foi perfeito e que não teve problema nenhum, só que não foi encontrado. Né? É próprio da natureza do processo. Então, essa aqui é uma cara do Diário Oficial. Né? Cada texto que a gente vai classificar é cada uma dessas portarias ou avisos do Diário Oficial. Né? Essa aqui é a primeira página dele. Né? Então, cada portariazinha que sai, ou cada aviso de licitação, sai numa forma de parágrafo, assim, com um título, um texto e normalmente uma pessoa que assina, né? E vinculado a algum órgão público. Isso a gente está bem resolvido, né? Então, para lidar com o problema da desbalanceamento de classe e fazer uma validação cruzada, ou cross-validation, o que a gente fez? A gente pegou cada uma daquelas 1907 publicações anotadas e sorteou das 15 milhões 1907 publicações como não anotadas. E temporariamente a gente considerou essas sem riscos para poder trabalhar o modelo. A gente gerou um dataset de 3.814 publicações, repetiu isso 10 vezes, né? E para cada um desse subdataset a gente fez uma validação cruzada 10 vezes, dividindo os conjuntos de treinamento e teste, totalizando 100 conjuntos para dar uma rigidez maior aos nossos resultados. Foram testados vários modelos, né? Os modelos lineares espaços que servem de referência foram os principais, o SVM, o Support Vector Machines, o Naive Bayes e o Passive Aggressive. Eles fazem todos partes desse modelo do Scikit-Learn. Então, é uma aplicação desse modelo, está aqui acessível, né? E foram feitas 3 redes neurais.
uma rede neural de 9 camadas, então aqui essa notação a gente tem uma camada densa com 512 nós, onde são jogados fora 40% dos dados a cada rodada e ReLU. Né? Isso, a maior camada que chega a 8.000, depois ela reduz de novo para 256 e uma camada densa de 1 que é 0,1, né? Que é para classificar de risco ou sem risco. Um outro que também é uma rede neural densa, também de 11 camadas, mas no formato bottleneck. Ela começa com 8.000 nós, tem um gargalo aqui de 256, volta para 8.000 e depois reduz de novo para uma densa de uma camada. E por fim uma rede BLSTM de 5 camadas, né? Então ela é um pouquinho mais compacta, são 3 camadas BLSTM, uma densa distribuída no tempo, aí a gente faz o flat, a gente tira do tempo, põe uma camada densa e uma camada de saída. Então o que a gente teve de resultado? A gente plotou os resultados de todos esses modelos aqui. A gente chegou a usar outros classificadores como o Doc2Vec e o Glove, mas não obteve resultados tão bons com esses classificadores, não, com essas características, né? E então a gente comparou os modelos com TF-DF mesmo. E os modelos, então vamos lá, resultados. A melhor precisão foi daquela rede bottleneck, com 92,8%. O melhor recall foi do Naive Complement, com 97,2%, né? Está aqui no gráfico. E nesse gráfico que a gente tem o recall aqui e o precision aqui, as linhas diagonais aqui, que são curvas, né? Representam um F1 score. E o melhor F1 score foi do Passive Aggressive. O que ocorre como a gente tem recursos limitados, é preferível a gente ter uma precisão ao custo de menor sensibilidade. Um menor recall. Porque a gente tem menos falsos positivos, isso consome menos os recursos humanos para investigar esses casos que são falsos positivos, né? E ficou mostrado aqui que as redes neurais elas estão muito próximas dos classificadores clássicos, apesar da gente ter observado um desvio padrão, né, que são essas barras aqui um pouquinho maiores nessas redes neurais do que nos classificadores lineares esparsos. Então, a primeira coisa que a gente conseguiu até agora com o trabalho foi a construção de um banco de dados anotado, né, que vai estar, a gente pretende disponibilizar ele para a comunidade e vai servir para a continuação de outras pesquisas. O trabalho mostrou ser possível classificar publicações do Diário Oficial e criar esse alerta de risco de fraude. Em trabalhos futuros, a gente quer testar modelos mais modernos de redes neurais, usar técnicas de data augmentation para poder trabalhar com esse desbalanceamento muito grande que a gente tem e testar outros métodos de extração de características. Rapidamente pelas referências, né, que foram usadas. Vou passar, se alguém quiser pausar, pode pausar depois. Então, obrigado aí por assistir, pela presença. Pesquisas e sugestões, meu e-mail está aí, pode mandar e estou aberto a perguntas agora.